Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por esse privilégio que nós temos de nos rendermos a Ti, de nos lançarmos agora nesse momento, Senhor, diante da Sua palavra. Senhor Jesus, nós pedimos graça, favor e direção, precisamos do Seu toque, precisamos do Seu agir, precisamos da Sua direção. Nós pedimos, Deus, que em nome de Cristo Jesus, toda barreira nessa área, nesse momento agora, meu Pai, para receber a Tua mensagem, alguma coisa tentando nos impedir, nos atrapalhar, ou nos roubar, quebrado e cancelado, nós declaramos, meu Pai, a conexão do céu aqui na terra. Nós declaramos o Teu poder, a Tua glória, o Teu agir em nossas vidas. Nós pedimos, Pai, falha os nossos corações. Nós repreendemos todo mal, todo roubo, todo cansaço, todo sono, toda distração. Reconheço a minha limitação, reconheço a minha total dependência do Senhor, do Teu precioso Espírito Santo. Usa a minha vida da forma como o Senhor queira usar, ministrar. Eu sou o primeiro a gritar: preciso do Senhor desesperadamente. Sem Ti eu não consigo dar um passo. Sem o Senhor eu não consigo fazer nada, pois Tu és o meu fôlego, Tu és a minha força, Tu és a minha esperança. Pai, que a Tua presença realmente nos envolva, que o Senhor toque os nossos corações e possamos sair daqui totalmente renovados, transformados e experimentando novos horizontes, novo tempo, uma nova fase no Senhor. Em Teu nome, Senhor, que nós oramos, pois o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em Teu nome, Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte por isso? Vai dar boa? Fechou? Então, enquanto eles estão arrumando ali, tenta prestar atenção em mim. Eu sei que vai ser um esforço para vocês, tá? Sempre vão lembrar aqui para mim. Olha para mim. Eu creio que um dos maiores desejos de Deus é fazer com que nós realmente possamos buscar uma transformação de mente em nossas vidas. Eu creio que um dos maiores desafios de Deus é esse: fazer com que o homem possa realmente buscar em Deus. Eu falei para você prestar atenção em mim, olha para mim, esquece os caras, deveriam ter feito isso antes, deixaram para a última hora, é assim que acontece, entendeu? Olha lá, ó. O Thiago com a sua máscara nova, que vai até o pé, que à medida que a barba vai crescendo, a máscara também cresce junto? A sua também, Fabrício, vai crescendo junto? Jesus da glória, hein? Em nome de Jesus, hein? Fechou, comando. Pode já se olha lá, obrigado, viu, guerreiro? Então nós sabemos aqui, nós vemos que um dos maiores desafios de Deus é esse. Um dos maiores desejos é que Deus possa, na verdade, tocar os nossos corações e nós venhamos realmente buscar uma mudança, uma transformação de mente em nossas vidas. Eu quero que você entenda algo. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, lá no início em Gênesis, o homem foi desenhado por Deus à imagem e à semelhança de Deus. E naquele exato momento, por ter essa imagem e semelhança de Deus, o homem tinha comunhão com Deus. Então a mente do homem era uma mente totalmente 100% utilizada. Você imagina isso, meu irmão? 100% da mente usada. Meu Jesus da glória, meu Rei da glória, o que você faria com 100% da mente? Pastor, não sei. Meu irmão, é uma coisa que a gente não consegue entender. Mas o homem tinha isso, uma mente que para ele o sobrenatural era a coisa mais normal. Para o homem antes da queda, o homem tinha isso. A mente dele não era uma mente limitada como a nossa agora após a queda, mas antes da queda o homem tinha isso. O homem tinha esse acesso ao sobrenatural. O homem conseguia realmente ter comunhão com Deus ali diariamente. Então era algo extraordinário e maravilhoso. Porém nós sabemos da história, o homem pecou. E ao pecar ele foi desligado. E aquilo que antes era natural, que no caso era o sobrenatural, agora começou a parecer uma coisa muito distante. Começou a parecer uma coisa muito longe. Começou a parecer uma coisa quase que uma utopia. Meu Deus, o que é isso? Será que isso é real ou não? E isso é muito delicado. Porque para nós experimentarmos algo da parte de Deus, nós temos que ter realmente uma mudança de mente. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, eu não coloquei esse texto, você não precisa abrir.
Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo, 12 capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre nós não nos conformarmos com este século, mas nós buscarmos, né? Ele fala de nós não nos conformarmos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você vê, se para eu poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não posso ter uma maneira de mente ou caminhar com uma mente, como ele fala, do presente século. Eu preciso ter uma transformação de mente. Então, por quê? Porque a hora que eu tenho essa mudança, eu começo agora a ter acesso àquilo que vem de Deus, àquilo que parte do Senhor. E isso, meu irmão, é coisa muito delicada. Então hoje nós temos que cada vez mais buscar isso nos nossos corações, cada vez mais clamarmos a Deus para que Ele venha mover nas nossas vidas, porque Deus deseja mover, derramar e nos levar a níveis mais profundos nele, mas precisamos realmente tomarmos uma decisão, pois podemos passar a vida inteira e não chegar perto do que realmente Ele gostaria de derramar em nós. Então, como hoje nós queremos continuar a nossa jornada? Como que nós queremos continuar trilhando o nosso caminho? Então hoje, nessa noite, meu querido, eu espero que o Espírito Santo toque o teu coração, assim como tocou o meu. Eu espero que o Espírito Santo venha mover os nossos corações, para que juntos possamos realmente nos desconectar dessa terra e sermos totalmente conectados nas coisas do céu. Amém? Então esse é o nosso tema hoje: desconectados da terra e totalmente conectados naquilo que o Senhor tem para nós. Se você estiver com a sua Bíblia e você quiser abrir Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Abaixa um pouquinho o teclado dele para mim no meu retorno aqui, por favor. Obrigado. Lucas 5, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Se você estivesse meio no telão, você consegue acompanhar a gente. Aconteceu o quê? Ao apertá-lo a multidão, aqui o Senhor Jesus está mais uma vez na sua caminhada. Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões até aqui. Então aqui, meu querido, nós estamos mais uma vez em um momento do Senhor Jesus no seu ministério, e é impressionante, ao lermos a palavra de Deus, você consegue sempre ver que por onde Jesus passava, sempre tinha uma aglomeração com ele, uma multidão sempre estava próximo do Senhor Jesus. Aonde o Senhor Jesus ia, tinha uma multidão, tinha uma galera. Meu irmão, eu vou falar bem sincero, quem está com saudade da aglomeração aqui? Deixa eu ver. Eu estou, irmão, saudade da aglomeração, hein? Jesus da glória, hein? Vamos lá, saudade mesmo, daqueles cultos suvaquentos mesmo, entendeu? Bênção demais, saudade disso, aleluia. Então aqui mais uma vez você vê Jesus e a multidão, e nós podemos ver algo muito interessante, porque a palavra fala que a multidão, ela não estava simplesmente ali por estar. Se nós olharmos no texto que nós lemos aqui, logo no primeiro versículo, coloca para mim por favor, o texto fala que a multidão apertava ele, né? Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, coloca para mim por favor, o próximo texto. Então aconteceu que ao apertá-lo, Pri, tudo bem? Ah, então fechou. Pronto? Podemos continuar? Então fechado. Coloca o próximo para mim, por favor. O texto fala, Lucas capítulo 5, versículo 1, que aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto
ao lago de Genezaré. É interessante que o texto fala aqui, que nós vemos, né, que o texto fala que a multidão estava apertando ele, a multidão estava indo para cima, a multidão estava ali, quase que pressionando. O texto fala aqui, depois quem pega o grego vê, o texto fala que havia um certo grito dentro deles, por algo, para receber algo, para viver algo, e a multidão estava ali, não simplesmente por oba-oba, porque o texto fala que a multidão estava apertando ele para ouvir a palavra de Deus. Então você vê que aquela aglomeração que estava rolando ali, aquela multidão, não estava simplesmente ali por estar. Dentro deles havia um desejo, dentro deles havia um grito, dentro deles eles queriam algo para ouvir a palavra de Deus. E aqui é algo muito interessante para nós hoje, amada igreja. Nós devemos ter em nossas vidas um desejo ardente em nos envolver com a palavra de Deus. Nós devemos ter um desejo ardente em viver a palavra de Deus. Nós estamos aqui segunda-feira, já alguma segunda-feira, se eu não me engano, já foram 5 aulas. Nós estamos aqui com a escola Transformados. E como tem sido precioso as segunda-feiras, eu não sei para a galera, mas para mim está sendo muito precioso. Porque, meu irmão, é uma presença de Deus, é um derramar do Senhor, é um toque do Senhor tão precioso, tão maravilhoso. E segunda-feira agora nós vimos o desejo que nós temos que ter ardentemente pela palavra de Deus, por Deus, pelaquilo que o Senhor deseja mover nas nossas vidas. E aqui é interessante que essa multidão estava ali apertando, querendo ouvir a palavra do Senhor. Então eu e você temos que ter esse desejo diariamente de ouvir a palavra, de nos envolver com a palavra, de vivermos a palavra de Deus. Por que que isso é importante? Porque em Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha que texto poderoso. Nós já citamos aqui muitas vezes esse texto. Então aqui é o próprio Deus através do profeta falando: ei, se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. E quando Deus fala o melhor dessa terra, Ele fala o melhor para a sua família, o melhor para a sua saúde, o melhor para a sua empresa, o melhor para os seus negócios, o melhor para as tuas finanças, o melhor para o teu casamento. Então Deus deseja derramar o melhor para cada um de nós em todas as áreas das nossas vidas. Porém, o versículo começa com uma condição. Ele não fala assim: não se preocupe, você não precisa fazer nada, fique bem tranquilo, bem de boa, que vai ser tudo automático na sua vida. Ele fala: não, se quiserdes. Se você quiser, se você desejar, se você querer, se você cada vez mais tiver um grito dentro de você, você pode, e você ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Então, meu irmão, aqui eu vejo algo muito interessante. Tudo que eu tenho vivido hoje em Deus, na verdade eu e minha família, o que nós temos vivido em Deus, foi porque eu entendi isso. Quando você realmente tem no seu coração o desejo de viver aquilo que Deus está falando que Ele quer derramar, tudo muda. Deus deseja mover em nossas vidas, Deus deseja derramar ainda mais sobre nós. Porém, para Ele poder fazer tudo isso, temos que querer, temos que estar dispostos, como acabamos de ver aqui no texto. Esse texto que fala, se quiserdes, essa palavra quiserdes, do original hebraico, ela fala de estar disposto, ela fala de querer. Então não é uma palavra qualquer, ela fala de você estar disposto, fala de ter um querer, um grito. Então aqui, meu irmão, o texto fala bem isso. Além de querer, eu preciso estar disposto a viver tudo aquilo que Deus deseja mover na minha vida. Agora, interessante que a palavra disposto do nosso dicionário, ela significa, ela fala algumas coisas. A palavra disposto, que está dentro do quiserdes, né, no nosso dicionário agora, a palavra disposto fala de animado, fala de entusiasmado,
fala de alguém ativo, fala de alguém vivo, fala de alguém empolgado, fala de alguém motivado, fala de alguém aceso, fala de alguém vibrante, fala de alguém enérgico. Tudo isso está dentro desse disposto, de alguém que está nesse momento. Então eu vejo que a pastor e eu, nós não começamos a viver o que estamos vivendo hoje simplesmente do nada. Nós não estamos vivendo hoje algo que simplesmente aconteceu ontem, não. Nós estamos vivendo hoje coisas que levaram anos para serem cada vez mais trabalhadas nas nossas vidas. Nós entramos em processos, entramos em lapidação, nós entramos em várias coisas, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de silêncio, passamos por momentos de lágrimas nos nossos olhos, passamos por momentos onde nós não entendíamos o que Deus estava fazendo nas nossas vidas. Mas sabe uma coisa que eu sei? Dentro de nós tínhamos um coração animado, dentro de nós tínhamos um coração entusiasmado, dentro de nós estávamos vivos espiritualmente falando. É alguém que está ativo. Dentro de nós havia uma empolgação. Por quê? Porque eu decidi, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, ainda que a lágrima esteja escorrendo dentro de mim, eu estou disposto, eu estou animado, eu passo por o que tiver que passar, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Ainda que a lágrima escorra, eu creio que o Senhor vai mover na minha vida. Então a coisa não vai ser da noite para o dia, vai ser um tempo, vai ser um processo, vai ser uma fase. Eu não vou entender muitas vezes o que Deus está fazendo, o que Ele está operando, como Ele está operando, mas uma coisa eu sei, eu estou entusiasmado porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu estou animado porque eu creio na promessa do meu Deus, eu estou vivo porque eu sei naquele que eu tenho crido, aleluia. Sabe por que tudo isso no meu coração queima? Números 23:19, grifa isso na sua Bíblia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Tendo falado, não cumprirá? Meu irmão, cada promessa que Ele falou para você, cada palavra que Ele entregou para você, Ele só fala para você, se você quiser, cara, se você estiver disposto, você pode comer o melhor, você pode ver o melhor. Não vai ser fácil, vai ter o processo, vai ter pancada, vai ter lágrima, vai ter dor, vai ter muitas situações que você não vai conseguir muitas vezes processar, mas eu vou falar algo para você. Você depois disso vai poder dizer, eu sei no Deus maravilhoso que mudou o meu cenário, eu sei no Deus que mudou a minha história, e eu creio poderosamente, como o apóstolo Paulo mesmo disse, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo fala assim, do lado de fora nós estamos sendo atribulados, mas nós não estamos angustiados do lado de dentro. Do lado de fora eu estou perplexo, muita coisa está acontecendo que eu jamais poderia imaginar, porém eu não estou desanimado. Nossa, estou sendo perseguido, tem pancada, tem bomba, mas eu não estou desamparado, porque eu tenho um Deus cuidando da minha vida. Peraí, eu estou abatido hoje, estou triste, a lágrima está escorrendo, mas deixa eu falar uma coisa, dentro de mim eu não estou destruído, eu estou vivo, eu estou pronto para viver a promessa, a palavra, aquilo que Ele tem para mim. Aplauda Ele bem forte, aleluia. Dentro disso é o desejo, eu quero me envolver contigo, eu quero me aproximar de Ti. Agora voltando para o nosso texto, Jesus vendo essa multidão, a multidão que estava apertando Ele, Jesus, Ele deseja ministrá-los, Jesus deseja transmitir, transferir aquilo que Ele carregava. Jesus estava com algo sobre a tua vida, o reino de Deus tinha chego, Ele estava levando agora o reino do Senhor, curas, sinais, milagres, maravilhas, prodígios, e Ele desejava fazer isso. E nesse momento Ele chega na praia, Ele encontra homens que estavam lavando as suas redes, eram homens de negócio, era a sua empresa, eles não estavam ali de oba-oba, o negócio dos caras era pescaria, essa era a profissão deles, eles trabalhavam com isso. E ele encontra esses homens lavando as suas redes, depois de uma noite frustrada de trabalho, pois não pegaram nada,
trabalharam, não pegaram nada, estão lavando as redes. E Jesus, ele chega nesse cenário, naquela multidão apertando, e Jesus chega para Simão, para Pedro, e ele fala assim: eu preciso do seu barco. Jesus, ele entra no barco de Pedro, de Simão, e ele fala: preciso que você entenda o que eu vou fazer agora. E Jesus, na hora que ele entra no barco, olha só o que o texto fala, Lucas capítulo 5, versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Então Jesus, ele entra no barco de Simão, e ele pede para Simão: ei Simão, entrei no seu barco, vou pedir para você consegue afastar o barco para que eu possa ministrar essa galera? Jesus não chegou tomando o barco. Você vê o texto que eu até deixei amarelo, que ele assim, pediu-lhe que afastasse. Jesus entrou ali e ele estava pedindo para Pedro o barco dele, para que Jesus pudesse cumprir a sua missão naquele momento. Jesus estava pedindo para Pedro: Pedro, você tem algo que eu quero usar agora nesse momento, eu estou pedindo para você, se você está disposto a permitir eu usar nesse momento, para cumprir uma missão que ali na frente que eu preciso fazer. Pedro naquele momento, ele poderia falar assim: Jesus, na boa, foi mal, tivemos uma noite inteira aqui, estamos cansados, eu não vou emprestar nada, está numa correria só, não será possível, não peguei nada a noite inteira, tentamos pescar e não rolou nada, não fluiu nada, pegamos nem nada, só vento, puxava a rede, levantava, o vento batia, só tinha nada, sobrou nada. E ali, meu irmão, Pedro poderia dar essa resposta, só que Pedro, na hora que Jesus pede, Pedro simplesmente libera. E aqui é algo muito poderoso. Eu faço uma pergunta para você e eu quero que você responda para você mesmo. A sua vida e tudo na sua vida está à disposição de Jesus? A sua vida e tudo da sua vida está à disposição de Jesus? Porque Jesus chegou naquele momento e simplesmente pediu algo para Pedro. Era mais ou menos assim: cara, eu preciso de algo, você tem esse algo, eu quero saber se você está disposto a permitir com que eu entre agora. Aqui nós podemos também responder outras perguntas. Eu quero que você responda para você: a sua empresa está à disposição de Jesus? O seu namoro está à disposição de Jesus? O seu casamento está à disposição de Jesus? O seu ministério está à disposição de Jesus? As nossas vidas estão à disposição de Jesus? Porque estar à disposição de Jesus significa caminhar agora debaixo da direção e orientação dele, não mais a minha, a sua vontade. Porque Jesus, ele entrou no barco e falou para Pedro: vai, e Pedro simplesmente abriu, simplesmente permitiu Jesus entrar. E aqui, meu irmão, é algo muito interessante. Mesmo quando muitas vezes nós não conseguimos entender, o Senhor Jesus sempre vai perguntar se nós estamos dispostos a simplesmente entregar tudo, ou melhor, se tudo está à disposição dele. Amada igreja, entenda isso na sua vida. Nós queremos reter muitas coisas que o Senhor tem nos pedido, e por isso deixamos de experimentar o que Ele deseja mover nas nossas vidas. O Senhor Jesus muitas vezes tem pedido coisas para nós. O Senhor Jesus tem falado com a gente, só que nós muitas vezes queremos segurar, nós muitas vezes queremos dar um controle, nós muitas vezes queremos segurar aquilo. E Ele está falando: cara, se você entendesse o que eu quero fazer, se você simplesmente confiasse, acreditasse. Só que nós muitas vezes seguramos, nós muitas vezes deixamos de viver algo maravilhoso da parte do Senhor, porque nós preferimos segurar na nossa mão, nós preferimos ter um controle da situação,
Nós preferimos simplesmente as nossas vidas estarem simplesmente debaixo do que nós achamos. Então estar à disposição de Jesus é simplesmente caminhar por fé. Estar à disposição de Jesus é muitas vezes não entender a direção dele, mas saber que mesmo sem entender eu vou caminhar debaixo da direção dele. Por quê? Porque a direção dele sempre é a melhor para a minha vida. Ainda que eu não entenda, ainda que muitas vezes eu não consiga compreender, mas a direção dele para a minha vida sempre vai ser a melhor. A direção dele para a minha vida sempre vai trazer resultados transformadores, renovadores, curas, coisas extraordinárias. É Ele. Então não tem nada que você lance nas mãos de Jesus que não volte poderosamente transformado, multiplicado, renovado e restaurado. Não tem nada que você não lance na mão dele que ele não vá trazer de volta muito mais do que você poderia imaginar. Eu olho, por exemplo, na minha área sentimental. Eu lembro quando eu estava solteiro, eu falava: Deus, eu quero encontrar alguém, Pai, do Senhor, ainda que eu não estava crente de verdade. Estava desviado não, estava lá para baixo do que lá para cima. Desviado, meu irmão. Não vem achando que o desviado está na glória, meu irmão. Vou te falar uma coisa para você. Desviado, meu irmão, é um calorzinho lá embaixo. Pesado, parceiro. Outro dia Deus me deu uma ilustração de alguém que está assim, um pé no mundo, um pé na igreja. A pessoa está desviado. Pega um copo e você pega o copo. Dentro do copo é o crente na igreja. Fora do copo é o crente no mundo. Tem crente que acha que tem muro. Então a borda do copo é um muro. Pega uma água e joga. Me fala o que fica na borda do copo. Nada. Assim é o crente quando está um pé no mundo, um pé na igreja. Ele não tem nada. Nada. E quando está no copo, conserva. O que está fora, esparrama e perde. Então, meu irmão, eu preciso decidir. Nessa época eu estava assim. Eu estava perdendo tudo. Só que eu resolvi, eu falei: Deus, eu preciso entregar essa área na sua mão. Eu quero confiar no Senhor. Eu lembro que eu fiz uma oração pedindo uma mulher de Deus. Eu falei: eu quero, Senhor, uma mulher de Deus. E eu já conhecia a pastora Karen. Já achava ela gata, já achava ela incrível. Já conhecia no rolê ela. E eu falei para vocês, eu pego. Falava na época, eu pego. Vixe, no rolê, perdidão. Falava: nossa, mano, pô, mina linda, gata, fechado. Só que depois que eu fiz essa oração, que eu lembro até hoje o dia que eu a encontrei de novo, eu não sei te explicar, mas os meus olhos olhavam para ela totalmente diferente. Havia algo diferente, porque naquele momento eu falei: Senhor, eu estou disposto aqui, ó, está na sua mão a minha vida, está à sua disposição, essa área sentimental está na sua disposição, ou seja, qual é a tua direção para a minha vida, o que o Senhor vai pedir para mim, o que eu tenho que fazer, se eu tiver que esperar, eu vou esperar, o que tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu não quero mais atropelar, eu não quero mais de forma alguma me frustrar nessa área, mas eu quero aguardar em Ti, esperar no Senhor. E olha o que Ele fez. Ele, meu irmão, surpreendeu, mandou uma pessoa incrivelmente extraordinária na minha vida, uma pessoa maravilhosa. Então não tem nada que você não ponha à disposição de Jesus, entrega para Ele, que Ele não devolva para você ainda poderosamente mais. Quando você entrega a sua empresa na mão dEle: Senhor, o Senhor me deu essa empresa, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai mover, ela está à sua disposição, como o Senhor queira agir, como o Senhor queira fazer. Meu irmão, só se prepare, você vai ver o alargar das estacas, o avançar das estacas, o romper das estacas, poderosamente. Senhor, o meu casamento eu ponho à sua disposição, como que eu tenho que guiar, como que eu tenho que direcionar, o que eu tenho que fazer. A minha vontade muitas vezes é tomar um rumo totalmente diferente, mas não, está aqui à tua disposição, como o Senhor queira usar, como o Senhor queira fazer. Ele vai começar a guiar, você vai começar a experimentar um casamento extraordinário, maravilhoso, sobrenatural. Sabe por quê? Ele está falando para mim e para você: só libera, filho, só libera o que eu estou pedindo. Você vai se surpreender a maneira como eu vou agir na sua vida poderosamente. Aplauda Ele bem forte, aleluia. É o que o Salmo 37:5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Postar esse versículo é fácil, o difícil é viver. Postar é facinho, meu irmão. Hashtag eu confio em ti, Senhor. Mas na hora que vem a aprovação desse Senhor, eu acabei de deixar de confiar em ti. Estou pegando de volta agora na minha mão. Chega de ficar na tua, porque não dá mais. Eu sei, gente. E a nossa maior guerra nessa hora é aonde? É aqui dentro. É aqui dentro, a nossa mente. Porque aí entra o que nós ministramos domingo. A nossa vista quer começar a controlar e tomar a frente. E a visão que Deus tem para nós começa a ficar distante, parecendo até impossível. Até nos fala, mano, não vai ter como. Não tem como. Como que vai ser isso? Mas ele fala, entrega. Mas Senhor, eu não estou entendendo. Entrega. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para crer. Não foi chamado para entender. Somos chamados para crer. E bem-aventurados que não viram e creram. Eu e você somos esses. Momentos que nós passamos que nós não conseguimos entender. Quando usavam a gente trampolim para chegar nos meus pastores. Vou chegar até eles, troco uma ideia, faço uma amizade. Daquela bem aspas, bem forte. Para poder chegar no pastor Bigardi. Trampolim. Quantas vezes estávamos nós, muitas vezes, no parque, dando um rolê. Tantas coisas acontecendo, a gente não conseguia entender. Mas dentro de nós, Senhor, nós lançamos tudo nas tuas mãos. Por que eu vou permitir essa preocupação agora tomar conta da minha vida? O Senhor cuidou da gente até aqui. Por que eu vou achar que o Senhor vai abandonar a gente agora? Por que eu vou achar que você vai deixar a gente agora? O Senhor jamais me deixou. O Senhor jamais me largou. O Senhor sempre está com a gente. Então não vou permitir de forma alguma isso entrar no meu coração. Eu vou simplesmente confiar em Ti. Eu vou entregar tudo. Então nessa noite, meu querido, para a gente poder continuar aqui, já vai orando a Deus. Tem coisa na sua vida que você ainda não entregou na mão dele, comece a entregar. Põe à disposição de Jesus. Põe as tuas vontades na mão dele. Estar à disposição de Jesus é abrir mão das nossas vontades e depender totalmente dele, da direção dele, da orientação dele, do rumo dele, não mais da nossa. Só que agora, Jesus ele pede algo muito importante para Pedro. E aqui foi aonde o Senhor chamou a minha atenção. Jesus ele chega para Pedro no mesmo texto que nós lemos em Lucas capítulo 5, versículo 3. Diz assim: entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe, como nós acabamos de falar, que o afastasse um pouco da praia. Eu lendo esse texto, eu me deparei com essa palavra praia. E eu comecei a processar. Aí eu tenho a Bíblia que tem um aplicativo lá do grego. Cliquei na palavra praia e para minha surpresa, a palavra praia significa o chão. A palavra praia também fala a terra como um lugar estável. Então aqui Jesus pede para Pedro se afastar da praia. É como se Jesus estivesse falando assim: ei Pedro, para aquilo que eu desejo fazer na sua vida e através da sua vida, você precisa se desconectar da terra. Para aquilo que eu quero fazer na sua vida e agir na sua vida, você precisa sair, Pedro, desse lugar que para você parece seguro, e pela fé você permitiu te conduzir pelas águas do Espírito daqui para frente. É você aprender, Pedro, sair desse lugar que para você pode parecer seguro, estável. Eu estou te chamando para você entrar em níveis que você jamais poderia imaginar, e isso é pela fé. E isso vai começar a fazer você entrar em lugares que você jamais poderia imaginar. É onde você começa a experimentar coisas poderosas em Deus. É onde você começa a realmente cada vez mais abrir teu coração e você não sente mais o chão. A única coisa que você sente são as águas do Espírito conduzindo você.
Mas Senhor, para onde está indo? Filho, se você confia, apenas acredita, vai ser muito melhor do que se você fosse na tua própria força. O caminho que Ele tem para mim e para você, na direção dEle, na fé que nós temos nele, na direção que Ele tem para mim e para a sua vida, é muito melhor do que nós podíamos imaginar. É muito mais extraordinário, é muito mais incrível, é muito mais poderoso, é muito mais maravilhoso, é algo extraordinário. Então, se Jesus, naquele momento, Ele queria mover poderosamente na vida de Pedro e nos demais, então naquele momento Ele falava assim: cara, eu quero que você saia desse lugar, que você se desconecte dessa terra, que você se desconecte daquelas coisas que faz você ficar longe do sobrenatural de Deus. Então, meu irmão, Jesus hoje deseja mover poderosamente em nossas vidas, mas para isso nós devemos nos afastar das coisas dessa terra. Nós devemos sair da zona de conforto e aprendermos a ser guiados pelo Espírito Santo, porque as direções de Jesus nunca serão baseadas no padrão dessa terra, mas sim na cultura do céu. Quando Jesus fala com a gente, Ele está falando disso: cara, eu quero chamar você para outro nível. Eu quero chamar você para você vir experimentar coisas mais profundas. Que você sai desse lugar que para você é seguro. Mas Jesus, como que vai ser? Você confia em mim. Você confia em mim. Você confia em mim. Meu irmão, como não confiar em alguém que venceu a morte? Como não confiar em alguém que ressuscitou ao terceiro dia? Como não confiar naquele que pisou a cabeça do inimigo? Todo inimigo ficou embaixo dos seus pés. Como não confiar em um Jesus que está à destra de Deus, coroado de glória, de majestade, de justiça, de honra? Como não confiar naquele que andou sobre as águas? Como não confiar nesse Jesus maravilhoso? Nessa noite Ele fala para você: apenas confia em mim. Sai desse lugar, sai, se desconecta desse lugar que te aprisiona, que te paralisa, que te trava. Sai desses pensamentos dessa terra, do jeitinho dessa terra, da maneira dessa terra, da cultura dessa terra. Começa agora a se lançar na cultura do céu. Comece agora a se lançar na cultura do céu. Comece agora a permitir a glória, a unção e o poder vindo sobre você, porque é inaugurado uma nova fase, a fase do sobrenatural. E aqueles que se desconectaram dessa terra vão começar a viver o sobrenatural de Deus. Aplauda Ele bem forte se você conseguir. Aleluia. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos de uma transformação da nossa mente. Porque se nós não buscarmos uma transformação da mente, nós vamos passar uma vida inteira no molde do presente século. Quando Paulo fala no molde do presente século, que ele fala assim: não vos conformeis com este século, aquela palavra não vos conformeis fala de um molde, de um padrão. Qual o padrão do mundo? É o padrão dessa terra, a cultura dessa terra. É o teu jeitinho, é a tua maneira, é a tua força. Você não precisa de ninguém, você vai no teu braço, faz seu destino, fica tranquilo. Essa é a cultura dessa terra. Você faz o que você quiser da sua vida, a vida é tua. Essa é a cultura dessa terra. Agora, a cultura do céu é aquela cultura onde você fala: estou à sua disposição, Jesus. Para onde? Para onde nós iremos se nós não temos para onde voltar? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde? Para onde nós iremos? Hoje eu olho para a minha vida, eu não consigo me ver longe dele. Eu não consigo me ver de forma alguma fazendo outra coisa. E olha que eu já tentei abrir empresa. Virei então pastor full time, falei: vou abrir uma empresa agora para conseguir conciliar. No Bola de Neve o apóstolo Rina permite, quando o pastor tem o trabalho como pastor, que é um trabalho, tá, gente? O pastor não fica jogando xadrez o dia inteiro não, tá? Vou dar uma jogadinha agora, cavalo na casa tal, vamos ver. Não, pastor trabalha, meu trabalho é pastor. Mas você pode também exercer um trabalho, podemos falar assim, que é um trabalho como se fosse no mercado secular. Abrir uma empresa, falei: vou abrir empresa.
Irmão, toda empresa que eu tentei abrir, nunca consegui abrir. Tudo, e eram ideias incríveis. Teve uma que levou acho que uns 6, 7 anos, sempre na trave. O cara chegou e falou assim, ó, eu não consigo explicar, pastor, por que não funciona. Eu falei, já sei, não se preocupa, abandona tudo. Abandonei tudo. Eu falei, perdi dinheiro, tudo, abandona. Porque Deus falou para mim, eu chamei você, o meu caso, o seu caso pode ser diferente. O meu caso, você vai depender totalmente de mim. Totalmente de mim. Aí nessa hora, sabe o que eu faço? Me jogo. Essa hora, sabe o que eu faço? Então deixa o menino rodar. Para quem viu meu Instagram, vai se ligar nisso. Depois você entra no meu Instagram e vê o que Deus fez hoje. Nessa hora, eu deixo o menino rodar, meu querido. Eu falo, fica à vontade. Como o Senhor quer conduzir, como o Senhor quer fazer, como o Senhor quer direcionar. E nessa hora, sabe o que eu vejo no meu coração? Cara, você é incrível. Nunca faltou nada. Passamos lutas várias, teve tretas, um monte, escorreu lágrima, claro, mas aqui dentro sempre vivo, aqui dentro sempre ativo, aqui dentro sempre na esperança. Cara, você nunca me deixou na mão. Cara, tem onda gigante hoje, cara, tem gigante hoje, cara, tem muralha hoje, mas posso te falar, pela fé eu continuo marchando, pela fé eu continuo contigo, porque eu me joguei dessa terra, eu me lancei nas tuas águas, eu me joguei dessa terra, eu me lancei no teu espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nessa noite Ele fala para você, só se joga, filho, só permita eu mover a sua vida, deixa eu tocar teu coração, é hora de você se lançar pela fé, deixa eu conduzir você, deixa eu direcionar você, deixa eu orientar você, deixa eu mudar a tua história. Os meus planos para você são maiores do que os seus.